Boa noite. Começa agora para todo o Brasil, Direito em Debate. E no programa de hoje, o nosso tema é a progressão de pena. Veja quem está aqui com a gente. A doutora Maíra Fernandes, ela que é presidente do Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro. O doutor Alexandre Neto, ele que é secretário de Segurança de Maricá, que é município aqui do Rio de Janeiro. E a promotora de Justiça, Andressa Duarte Cansado, que é coordenadora do Núcleo de Execuções Penais do Ministério Público do Rio de Janeiro. Antes de começar o nosso debate, vamos saber a opinião do presidente do AB Seção Rio de Janeiro, o Adi Damus, sobre o nosso tema de hoje. No programa de hoje, os nossos debatedores vão enfrentar um tema tormentoso. É o que trata da progressão de pena, ou seja, o apenado, o preso, ele vai mudando de regime, do regime fechado de encarceramento até ao regime aberto, passando pelo semiaberto, de acordo com o tempo de condenação cumprido e de acordo com o seu comportamento. Ele é avaliado para isso. Ocorreram casos em que o beneficiado pelo regime da progressão de pena voltou a praticar crimes. Isso gera logo imediatas reações na sociedade e em setores jurídicos. Há, inclusive, aqueles que defendem o fim da progressão, do regime da progressão de pena. Nós vamos debater isso hoje, né? Esse é um tema delicado. Já está mais do que provado, né, que a prisão não educa ninguém, a prisão não faz de ninguém melhor cidadão. Mas os nossos debatedores estão cientes disso e saberão enfrentar o assunto com a profundidade que o tema merece. Bem, eu queria começar esse programa de hoje, após a fala do presidente da OAB, o doutor Adi Damus, queria começar com a doutora Maíra. A progressão de pena, ela de fato é um instituto anacrônico que não funciona, deve ser extinto? Qual é a visão que a senhora tem sobre o tema? De modo algum. Para mim, a progressão de pena, o sistema de progressão de pena que nós adotamos no Brasil, ele é uma garantia das proteções constitucionais, né, de dignidade da pessoa humana e, sobretudo, de individualização da pena, que é um princípio importantíssimo. E a progressão da pena respeita esse princípio na medida em que o apenado, para obter a progressão de regime, como o próprio presidente acabou de dizer, precisa ter, além do tempo de pena cumprido, o bom comportamento carcerário. Então, isso acaba fazendo com que o apenado até fique com um melhor comportamento carcerário por conta da expectativa de obter esse benefício. E, de certa forma, até dá uma certa segurança ao sistema, digamos assim, além de dar uma esperança para o apenado, porque ficar preso já é uma coisa muito ruim, porque cerceia a liberdade. Não se pode tirar, além disso, a esperança do apenado de um dia sair dali ou de um dia, ao menos, ter a sua pena progredida para um outro regime um pouco menos rigoroso, de acordo com o seu comportamento. Tirar essa progressão de pena é tirar do apenado qualquer expectativa de voltar a ter contato com a sociedade, de ir progredindo a sua pena à medida do seu bom comportamento, enfim, o tempo de cumprimento. Então, me parece que não é, de modo algum, anacrônico, ao contrário, é um importantíssimo sistema adotado no Brasil. Doutora Andressa, qual é a sua visão sobre esse tema? Bem, antes de mais nada, boa noite, José Júnior, boa noite, Alexandre, cumprimento aqui também a colega Maíra. Nós já trabalhamos juntas como conselheiras penitenciárias lado a lado. A visão que eu tenho hoje da progressão de regime é que ela realmente, como a Maíra colocou, é fundamental para o preso, para o apenado, para aquele que está encarcerado. O que a gente defende, o que a gente diverge em geral de muitos, às vezes dos advogados ou mesmo da Defensoria Pública, é que a gente entende a necessidade dessa progressão ser feita de forma bastante cautelosa e com um respaldo de uma documentação que a gente costuma chamar de documentação subjetiva, né, que verifica um critério subjetivo com relação ao apenado. Na verdade, o que a gente pressupõe, o que a gente precisa é de uma avaliação subjetiva daquele que está encarcerado. E essa avaliação ela é feita, em geral, por uma comissão técnica de classificação. E a gente precisa dessa documentação dentro do processo para
a emitir um parecer, vamos dizer, de forma mais responsável. É claro que hoje no Brasil a gente percebe, assim, nitidamente, em especial no estado do Rio de Janeiro, que existem falhas graves com relação à avaliação desse critério subjetivo do apenado. Quer dizer, o critério subjetivo seria basicamente o bom comportamento. Sim, mas a gente entende em alguns casos, casos mais graves de pessoas que são reincidentes ou pessoas que cometeram um crime realmente violentos com grave ameaça à pessoa, que a gente precisaria de um algo a mais. E esse algo a mais se chama exame criminológico. E essa é uma grande discussão que acontece no sistema, porque hoje em dia, apesar do exame criminológico ele ser muito importante para o Ministério Público e para o juiz, para todos os operadores do direito em geral, ele é criticado muitas vezes porque há uma demora na realização desse exame e, da mesma forma, ele não é muitas vezes realizado da maneira como deveria. E aí é o que eu chego ao ponto em que eu gostaria de colocar para os senhores. Eu acho que a questão modifica nesse momento. Porque o que a gente precisa, na verdade, não é extinguir o exame criminológico, não é extinguir a progressão de regime. É fazer com que o sistema passe a funcionar, ao menos de forma razoável e de acordo com o que predispõe tanto a legislação que a gente tem, que é a LEP, a Lei de Execuções Penais, que é bastante razoável, quanto a própria Constituição da República. Doutor Alexandre, qual é a sua visão sobre o tema? Olha, boa noite, telespectadores, boa noite, debatedores, doutora Maíra, doutora Andressa. Olha, eu concordo plenamente. O problema nosso é o cumprimento da lei, né? Quer dizer, você tem o exame criminológico que era feito, que hoje está faltando esse detalhamento, né? Esse caráter subjetivo. E esse é o problema maior. A gente percebe que as prisões, do modo geral, não modificam a pessoa. Muito pelo contrário, elas acabam recrudescendo mais aquele temperamento do criminoso em razão da própria desorganização do Estado, da própria falta de disciplina dentro do sistema penitenciário. Eu, na DAS, várias vezes a gente foi ao presídio ali, aqui da Boa Vista, para pegar celular. Eles faziam extorsão de dentro do presídio. Quer dizer, você vê a conivência total do Estado. O crime organizado só funciona em função da conivência do servidor público. Isso não começa agora, isso começa já com os menores infratores. Tem uma reportagem recente aqui do Jornal Globo que diz: infratores, de agora, do dia 9 de abril, infratores pela segunda vez. Quer dizer, já começa na infância e na adolescência. Esse menor, ele sabe que ele vai pegar um sistema da mesma forma quando ele ficar maior. E você não tem essa avaliação subjetiva. Como a doutora falou, esse é o mais importante detalhe. E é isso que não acontece. Pois é, doutora Maíra, toda vez que a gente discute... E do modo geral, essas vítimas são as mulheres, né? Eles saem e já vou pegar logo as mulheres. Eles são o sexo mais frágil, entendeu? E é complicado. Se você fala então que é promotora, se você falar que é defensora, você ainda tem uma chance. Se você falar que é promotora, é complicado. Pois é. Doutora Maíra, a gente quando discute questões ligadas a direito penal, a gente sempre acaba focalizando muito no resultado final das tragédias humanas. Quer dizer, a sociedade produz um grande número de pessoas marginalizadas, sem acesso aos direitos mais elementares, essas pessoas acabam caindo no crime, e depois a gente tem a visão que é de eliminá-las. Como é que a gente resolve esse problema? O nosso problema no Brasil hoje é só direito penal? É só tratar das questões objetivas? Olha, Júnior, eu vou te falar com toda sinceridade. É muito difícil resolver, mas não é com o endereçamento das penas, das leis, que nós vamos conseguir resolver isso. Nós temos no Brasil hoje mais de 500 mil presos. O número é assustador e cresce cada vez mais. Sem levar em consideração que existe um número grande de mandados de prisão que não foram efetivados. Né? Efetivados. Então, nós estamos falando em mais de 500 mil presos, numa realidade que só tende a piorar. Não, sem dúvida, não é com o endereçamento dessas leis que nós vamos conseguir melhorar esse quadro. Né? É com políticas públicas, com políticas que pensem, né? Políticas penais e penitenciárias. Sabe, que sistemas nós queremos? Quem nós queremos que esteja lá dentro do sistema prisional? Sabe, pensando num todo, sabe, em políticas mesmo penais e penitenciárias. Nós temos hoje em dia sem número de presos provisórios. 40% dos presos são provisórios. Nós tivemos em 2011 uma lei, que é a 12.403, que aumenta significativamente o rol de medidas cautelares, ou seja, outras alternativas à prisão, mas na prática ainda não pegou, não. Pois é. Continua na dúvida, prende. E aí depois, se ele vai ser absolvido ao final, enfim, é outra questão. Então, quer dizer, é o inverso, né? Você tem que investigar para aprender. O que está consagrando é aprender para investigar. Mas, doutor Alexandre, vou fazer uma pergunta para vocês, antes de terminar nosso bloco.
Para que serve a pena, afinal de contas, no nosso país? A pena ela possui Para caráter... que ela está servindo efetivamente? A pena, tecnicamente, é castigo, mas eu acho que a preponderância dela deveria ser o caráter pedagógico. É o que a doutora falou, você tem que procurar ressocializar esse cara, e não é lá dentro. Então, o que você tem que ter é um efetivo acompanhamento desse cumprimento, quer seja com tornozeleiras, com equipamentos eletrônicos, mas o fato é que a gente tem que bolar uma situação que a gente possa acompanhar efetivamente isso. Senão, a gente vai ficar nisso aí, ó. Cada dia mais gente sendo presa e nada se resolvendo, né? A gente sabe disso. E agora, com essas medidas cautelares, ainda piorou mais ainda. Você prende, o cara fica lá e vai embora. Bom, como eu não vou deixar a doutora Andressa só com 20 segundos para fazer as suas considerações, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e no bloco seguinte, Direito e Debate volta discutindo esse tema tão importante, progressão de pena. Não saia daí.